A asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela dificuldade da entrada e saída de ar dos pulmões, devido à inflamação das vias aéreas. A doença voltou a ser destaque após a morte da escritora Fernanda Young. Mais detalhes sobre a asma você confere nesta reportagem. A morte precoce de Fernanda Young no último domingo chocou o Brasil. A escritora e atriz teve uma crise asmática que evoluiu para uma parada cardíaca. Fernanda Young tinha 49 anos. A morte por conta da doença surpreendeu a classe médica. Apesar de ser uma doença de alta prevalência, a gente tem muitos pacientes com asma, mas não é uma causa comum de morte, né? A gente sabe que a asma pode matar, mas a maioria dos pacientes que têm asma, se tratados de maneira correta, adequada, usando a medicação de maneira correta, em geral conseguem ter uma vida relativamente normal. Pessoas asmáticas devem ter acompanhamento médico rotineiro. A pneumologista destaca os principais fatores de risco da doença. Pacientes que têm uma asma grave, né, que não usam muitas medicações e mesmo com o uso dessas medicações que a gente usa para controlar a doença, não se consegue o controle adequado. Pacientes que já tiveram alguma crise de asma grave, que precisaram ir para a UTI e que necessitaram ventilação mecânica, também é um outro fator de risco para morte em asma. No Brasil foram registrados em 2017, de acordo com o DataSUS, 2.477 mortes por asma, o que indica não ser frequente a morte por conta da doença, que não tem cura, mas o paciente pode levar vida normal desde que faça o tratamento correto. No Brasil, cerca de 10% da população tem asma. A asma é uma doença crônica que não tem cura, mas que tem tratamento. Então, o tratamento se faz com medicações de uso contínuo. Na maioria das vezes são medicações inalatórias e a gente tem várias medicações que a gente pode utilizar, dependendo da gravidade dos sintomas, da frequência dos sintomas. A gente vai usando medicações e acrescentando, né, 1, 2, 3 medicações, dependendo se a gente consegue ou não o controle. Com a chegada do BR-Obró, o tempo quente e seco e junto à baixa umidade do ar, as fumaças por conta das queimadas podem intensificar as crises asmáticas.